Olá, boa noite, eu sou o pastor Wellington, da Igreja Batista em Richmond. E hoje nós vamos falar sobre o raio-x do coração. Durante a nossa vida, por vários motivos, nós tiramos raio-x de várias partes do nosso corpo. Raio-x do braço, raio-x do pulmão, raio-x da cabeça, às vezes o raio-x do tórax, das pernas. E o raio-x tem o propósito de ver o que está acontecendo lá dentro, né? E fazer um tratamento, não é isso? E hoje Deus vai falar aos nossos corações, nessa palavra. O próprio Deus está nos convidando a tirar um raio-x do nosso coração, do meu coração, do seu coração, para saber como é que está o nosso coração com relação a Deus e a palavra de Deus. Então, nesta noite, eu quero convidar você a permitir que Deus, o próprio Deus, tire um raio-x do seu coração, né? E que você acompanhe esse raio-x. Nós vamos ler a palavra e, através dessa palavra, nós vamos sentir que está sendo tirado um raio-x do nosso coração e a gente vai entender, né, o que está no nosso coração, o que tem no nosso coração, como é que está o nosso coração, como é que está a nossa vida. O texto que eu vou usar nesta noite está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 19 até o verso 23. É a parábola do semeador. Jesus vai contar a parábola do semeador e no versículo 19 ao versículo 23 ele vai trazer a interpretação da palavra do semeador. Então ele diz assim, Jesus explicando para os discípulos e para a multidão: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Essa é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, disse Jesus, é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outra semente produz 60 e outro 30. Amém? Essa é a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 19 ao versículo 23. Essa parábola do semeador, eu entendo que é Jesus tirando um raio-x do nosso coração. Porque ele vai dizer que o semeador ele saiu a semear, né? E uma das sementes caiu à beira do caminho. E vieram as aves e comeram aquela semente. À beira do caminho, o chão batido, né? A semente não penetra. Então, as aves vieram comer. E uma outra parte da semente, o semeador semeando, caiu sobre os pedregais, terreno com pedras. E ela brotou com muita alegria, diz a palavra, mas logo depois morreu. Não tinha raiz em si mesmo. Não tinha onde ficar raízes, né? Muito pouquinha terra. A terceira semente, a terceira semeadura foi entre os espinhos. A semente caiu entre os espinhos. E ela nasceu, brotou, mas os espinhos a sufocaram, né? Então ela não conseguiu, ela ficou ali, continuou viva, mas não conseguiu frutificar, dar frutos, ok? Por causa dos espinhos que a sufocaram. E a terceira semente caiu numa terra boa, né? E essa semente deu muitos frutos. E aí Jesus vai interpretar a palavra para nós, para tirar um raio-x do meu coração e também do seu coração.
E aí eu quero compartilhar com você esse raio-x. Como está o meu coração? Como é que está o seu coração? É o que nós vamos saber agora. Como é que está a sua vida diante de Deus, diante da palavra de Deus? Eu quero trazer aqui algumas informações importantes sobre esta parábola, sobre esse ensino de Jesus, sobre esse raio-x que é a palavra de Deus, que a Bíblia está tirando do meu coração e do seu coração. Primeiro, aqui o semeador é o próprio Jesus Cristo. A semente é a palavra de Deus que ele veio trazer de Deus para nós, né? E os terrenos onde caiu a semente, onde foi semeada a semente, esses terrenos sou eu, é você, são cada ser humano da face da terra, são os terrenos onde foi semeado, está sendo semeado a palavra de Deus. Em todas as épocas, em todas as idades, a palavra de Deus está sendo semeada em nossos corações. E uma coisa que é importante, que eu estou percebendo aqui, nessa noite, nessa palavra, nesse ensino de Jesus, é que o primeiro semente que caiu à beira do caminho vai dizer que é a pessoa que ouve a palavra do reino e não entendendo essa palavra, vem o maligno, o diabo, e arrebata a palavra, ou seja, tira a palavra que foi semeada no coração. Incrível isso. A consciência que Jesus traz para nós é que se você ouve a palavra, você não dá importância a essa palavra, você está num ambiente de culto, no ambiente de ouvir a palavra de Deus, e você ouve a palavra, mas você não dá importância a essa palavra, o seu coração está tão endurecido que ela não entra no seu coração, né? Ficou à beira do caminho. Então, ao você sair daquele ambiente de culto, quando você deixa de ouvir aquela palavra e vai para um outro local, a Bíblia, Jesus está ensinando que o diabo tem o poder de arrancar aquela palavra do seu coração, para que você não se lembre mais dela, você não seja salvo, não seja liberto, não seja abençoado com aquela palavra que você recebeu. Olha só que discernimento interessante de Jesus para nós. Então, há muitas pessoas que às vezes vão à igreja, vão ao culto, recebem a palavra, ouvem a palavra, mas depois não lembra mais da palavra. Não é abençoado pela palavra. Por quê? Porque quando ele saiu do ambiente de culto, quando ele deixou de ler a Bíblia, naquele momento que ele está lendo a Bíblia, o diabo foi lá, como ele deu uma grande importância à palavra de Deus, não foi uma prioridade, ela não entrou no seu coração para produzir frutos, para brotar e frutificar, então o diabo vem e arranca a palavra e arrebata a palavra do seu coração. Você sabia disso? Jesus está dizendo como está o nosso coração e o que está acontecendo ao redor do nosso coração, dentro do nosso coração, com relação à palavra de Deus e com relação ao próprio Deus. Então, se você ouve a palavra e sai do ambiente de culto, do ambiente de leitura da palavra, e não dá muita importância àquilo que você leu, àquilo que você ouviu, que é a palavra de salvação, de libertação, de cura, palavra de bênção para a sua vida, então, com certeza, ao sair daquele ambiente de culto, ambiente de leitura da palavra, o diabo vai lá arrebatar a palavra do seu coração para que você não se lembre daquela palavra. E não seja abençoado, não seja curado, não seja salvo. Então, fica atento. Será se é assim que está o seu coração, a sua vida, que ouve a palavra, lê a Bíblia, mas não guarda a palavra não entra, a semente não entra no seu coração. Então o diabo tem arrebatado essa palavra do seu coração. Né? Eu não entendo. Você não dá importância à palavra. Né? Então, o outro raio-x é o outro terreno, vai falar sobre um terreno cheio de pedras. Aquela pessoa que recebeu a palavra, se converteu ao Senhor, se alegrou, nossa, que igreja maravilhosa, agora eu vou ser servo de Deus, agora eu vou servir ao Senhor, vou ser fiel ao Senhor. E aí ele começa a viver a palavra e começa a vir a angústia pela palavra, começa a vir perseguição porque ele se tornou um crente de Jesus, porque ele começou a ser firme na palavra de Deus. E ele então, ele não aguenta isso, porque Jesus está explicando que não tem raiz em si mesmo. Ou seja, ele se alegrou com a palavra, mas não se aprofunda na palavra. Ele não limpa o seu coração, não dá prioridade total a Deus.
a palavra de Deus. E aí, quando vem um negocinho outro, uma ofensazinha qualquer, não quero mais, fui ofendido, né? Aquilo ali não serve para mim. Inclusive, talvez você que está me ouvindo hoje, você deve ter vivido uma situação parecida. Talvez hoje você está fora da igreja. Talvez hoje você não está servindo mais a Deus, dizendo, nem da igreja preciso, né? Por quê? Você se sente ofendido. Né? Talvez você, nessa sua experiência, como um terreno cheio de pedras, né, que recebeu a palavra com alegria, todo empolgado, mas depois não aguentou a pressão, não aguentou a provação, né? E aí, por causa da perseguição da palavra, por causa disso, você se ofendeu e saiu do meio cristão, saiu da igreja. Deixa eu te falar uma coisa importante. Sabe o que aconteceu com Jesus logo depois ele foi batizado? A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto 40 dias para ser provado, ver se ele ia realmente fazer a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus, se ele estava realmente preparado para servir ao Senhor. A nossa fé é provada, para saber se aonde estão as nossas raízes. Então é importante a gente se alegrar no Senhor, mas a gente está com os pés firmados, as nossas raízes firmadas em Deus, na palavra de Deus. Servir ao Senhor é muito bom. Então, eu penso nessas pessoas, por exemplo, essas pessoas que receberam semente igual um terreno cheio de pedras, a pessoa que se decepcionou na casa do Senhor, se decepcionou com um crente, com um pastor, com uma igreja, se decepcionou na fé. E aí coloca culpa às vezes, né? Se ofendeu de alguma maneira, coloca a culpa em uma pessoa, coloca a culpa no outro. Todo mundo é culpado porque ela hoje se afastou da igreja. Todo mundo é culpado. Mas ela não consegue perceber que ela não criou raízes, ela não se aprofundou, ela não limpou o seu coração das pedras, para que então essa palavra pudesse crescer e frutificar. Então ela se ofendeu por causa da angústia, momento de angústia, momento negativo, né, que vivenciou por causa da palavra, e a perseguição. Então ela não aguentou, não tinha raiz própria, não tinha raiz em si mesmo. Então ela se ofendeu com a palavra de Deus, se ofendeu por causa do reino de Deus, e ela não aceitou viver isso, né? Então talvez você é um desses terrenos que recebeu a palavra de Deus com muita alegria e hoje está afastado da casa do Senhor, está afastado de Deus, está afastado do convívio cristão, está afastado da igreja, né? Porque está ofendido com alguma coisa, né? E você não aceita, né? Mas é tempo de você repensar isso. Mas no terceiro terreno também, um outro raio-x que Jesus vai bater em nosso coração, para ver como está o nosso coração, o seu coração, outra semente caiu entre os espinhos. Olha que interessante, né? Entre os espinhos. E aí Jesus vai explicar o seguinte: este é o que ouve a palavra. Todos os quatro ouvem a palavra, né? Mas cada um tem uma atitude diferente. O primeiro ouviu a palavra, mas não entendeu, não deu muita importância, então o diabo arrebatou a palavra do seu coração. Ele não pôde ser salvo, nem abençoado, né? E nem liberto. O segundo recebeu a palavra com muita alegria, mas diante de uma provação, de uma pressãozinha, uma angústia, ele se ofendeu, né? Então não continuou, morreu. E a terceira semente foi semeado entre os espinhos. É o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Esse ainda continua crescendo entre os espinhos, ali, todo apertadinho. Mas a Bíblia diz, Jesus está nos ensinando que este ouviu a palavra, mas o que aconteceu? Os cuidados deste mundo e o dinheiro, as riquezas, a sedução das riquezas. Ou seja, a pessoa coloca o coração neste mundo. Eu vou curtir a vida, eu quero viver minha vida, eu quero curtir o mundo, eu não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para Deus. E se envolve com todo esse mundo material, e vai em busca de dinheiro, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero estar bem, eu quero estar bem, eu quero estar bem, e fica seduzido por isso. Então a pessoa vai convivendo ali friamente na casa do Senhor, vai convivendo com as pessoas, o amigo do evangelho, né? Poxa, é tão bom ser crente, é tão bom ir na igreja, mas não dá fruto. É uma pessoa infrutífera,
não frutifica nada para Deus. E é interessante que Jesus diz que eu vos chamei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E aí o raio-x do nosso coração para saber como é que está o nosso coração e o que nós estamos frutificando para Deus. O que você até hoje, quais são os seus frutos que você deu para Deus? Quais são os frutos que a palavra entrou no seu coração, frutificou, você frutificou para Deus? Há pessoas que estão na igreja há muito tempo e nunca deram fruto nenhum. Há pessoas que estão fora da igreja e que se ofenderam e não dão fruto nenhum. Há pessoas que foram na igreja várias vezes, receberam a palavra, e o diabo arrebatou, porque ela não deu importância da palavra, não entendeu nem quis entender. Essa é a grande questão. Então, aquele que ouve a palavra, mas a palavra, ele leva a palavra com ele, mas no dia a dia, a importância, o mais importante para ele é o dinheiro, as coisas materiais, é galgar as coisas deste mundo, é conquistar as coisas deste mundo. O seu coração está posto neste mundo, né? Então Jesus nos ensinou, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Esse que foi entre os espinhos, o coração dele estava no mundo. Achou muito bonito, foi para a igreja, às vezes até tomou uma decisão, está ali, às vezes dentro da igreja, mas não dá fruto. É infrutífero, né? Talvez você que está me ouvindo, você é uma pessoa assim. Às vezes um cristão há 30 anos, há 20 anos, há 5 anos, mas onde estão os teus frutos? O que você fez para Deus até hoje? Ei, você apenas virou de religião, mudou de religião? A palavra de Deus, João 8,32 diz que conheceis a verdade vos libertará. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando nós recebemos a palavra de Deus, a Bíblia diz que Jesus nos ensinou, é como que rios de água vivas vão fluir do nosso interior, falando sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós recebemos a palavra, temos fé, recebemos Jesus, a nossa vida é transformada e nós passamos a viver para Deus e frutificar para Deus. E esses frutos vão abençoar pessoas. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Então o que você está frutificando? Cadê os seus frutos? Conta aí nos dedos, escreve. Tenta pensar, puxa vida, já fiz isso para Deus, já isso aí, ganhei essa pessoa para Cristo, minha vida foi mudada assim. Como é que você vê isso? Olha o raio-x, está sendo feito no seu coração, no meu coração. Como você está lidando com a palavra de Deus? Nesse tempo todo que você está ouvindo a palavra, ouvindo falar sobre Deus, ouvindo o seu pastor, ouvindo uma mensagem no rádio, na televisão, indo a uma igreja. Olha o raio-x. A palavra, ela bate um raio-x sobre o nosso coração e mostra para você e para mim como é que está o seu coração, o meu coração. Essa é uma experiência sua com Deus, com a palavra de Deus nesta noite. Mas eu quero finalizar minha palavra nesta noite. O último terreno, né? A palavra foi semeada em boa terra. Ô glória! Boa terra, né? Dá muito fruto. É o que ouve e compreende a palavra, né? E dá fruto, um produz 100, outro 60 e outro 30. Ou seja, a terra boa é aquela pessoa, aquele coração que ouve a palavra e compreende a palavra, procura compreender a palavra, recebe com alegria essa palavra, com um coração bom, e essa palavra entra no coração da pessoa e ela frutifica. E dá muitos frutos, porque quando Jesus disse que nos chamou para que nós pudéssemos dar frutos, e frutos que permanecem, muitos frutos. Você é uma pessoa frutífera para Deus? Será se eu sou uma pessoa frutífera para Deus? E aí eu quero pensar em 3 frutos, tipos de frutos que Deus deseja, que Deus nos chamou para frutificar, tá bom? Primeiro, quando você recebe a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Primeiro fruto é a salvação, ou seja, você é liberto do mundo, para de viver para o mundo, para viver para os desejos da própria carne, e você começa a viver para Deus. Nós somos criados para louvor e glória, para adoração a Deus. O Salmo 100 diz, louvai ao Senhor,
Tudo tem fôlego, louve ao Senhor. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus atos com hinos. No Salmo diz, com cânticos novos, ou seja, nós fomos criados para adorar o Senhor. Então, o primeiro fruto, quando nós recebemos a palavra, é a nossa salvação, a certeza da vida eterna. Se você morrer hoje, diante de tanta essa pandemia toda, Deus nos guarde disso. Você tem certeza de que você vai para o colo de Deus, para a presença de Deus? No seu coração você tem a certeza? Você tem vivido uma vida para Deus, uma vida de salvação, debaixo do sangue de Cristo? Você tem a Jesus como o único intermediador entre você e Deus? O primeiro fruto, quando recebemos a palavra, que frutifica aqui dentro de nós, é essa certeza, essa paz, de que agora eu sou salvo, liberto do mundo, santo, santificado ao Senhor, separado para servir ao Senhor. Agora eu nasci de novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu vou passar a viver para Deus. E carregar no meu coração a certeza da vida eterna. O segundo fruto é adoração e beneficência. Então você vai adorar a Deus, mas também você vai fazer boas obras. Minha mente foi transformada, meu coração foi transformado. Então eu vou estar na igreja adorando ao Senhor, vou estar em casa adorando a Deus, mas eu tenho que fazer boas obras. Boas obras não salvam, boas obras glorificam a Deus, né? Faz parte do meu frutificar, né? E aí eu vou ajudar uma pessoa carente, eu vou fazer serviço para Deus, vou trabalhar na casa do Senhor, fazer valer aquele ambiente favorável para que outras pessoas se acheguem e sejam abençoados. Ou seja, adoração e serviço, todo tipo de serviço a Deus. Você tem trabalhado para Deus, você está fazendo serviço para Deus, os seus dons espirituais. Se a salvação, você demonstra a sua transformação de vida, você percebe a sua identidade com Deus, com Jesus, né? Você é liberto do mundo, você percebe isso. O segundo fruto é adoração e beneficência. Você passa a ter uma visão mais, você passa a ter mais empatia, ver o sofrimento das pessoas, ver como você pode ajudar melhor a sociedade, né? Você sente mais a dor do outro, você compreende que precisa todos ganharem, todos se darem bem. Então, ou seja, muda a sua forma de pensar, né? Você não está tão ligado ao mundo, nem as riquezas deste mundo, a sedução das riquezas. Não, eu vou ganhar, vou trabalhar, mas todo mundo vai ser abençoado. Não, eu estou lá na casa do Senhor, com meus dons eu vou lá servir ao Senhor, vou trabalhar na casa de Deus, eu vou ver que eu posso ser útil na obra do Senhor. São frutos que estão sendo produzidos pela palavra que entrou no seu coração, e o Espírito Santo de Deus está trabalhando isso na sua vida. Você foi transformado, foi salvo, você está adorando a Deus, e você tem a visão agora de abençoar pessoas, abençoar vidas. E por fim, né, o testemunho. O terceiro fruto é o testemunho. Se você foi salvo, liberto, se você tem adorado ao Senhor, você tem entendido que você tem que trabalhar e prestar serviço a Deus, você entende também que você precisa testemunhar do que Deus fez na sua vida. Por quê? Porque esse testemunho vai levar outras pessoas a Cristo. Não tem aquela propaganda? Bom para mim, bom para o Brasil? Bom para o Brasil, bom para mim, aquela propaganda do Brasil? Então, se foi bom para você, se você foi transformado pela palavra de Deus, então o Espírito Santo de Deus vai mover a sua vida, vai usar você como instrumento nas mãos de Deus para levar outras pessoas a Jesus, a serem transformadas, salvas, libertas e trabalharem para o Senhor. Então, a palavra de Deus hoje, Jesus, está tirando o raio-x do meu coração, do seu coração. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida? Entregue sua vida para Jesus hoje. Comece a frutificar para Deus hoje. Eu não sei se você já é crente, cristão. Não sei se você não é cristão. Eu sei que a minha voz está alcançando muitas pessoas, essa palavra de Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, de que
Quando Deus enviou Jesus para trazer a palavra para nós, é porque Ele deseja que nós frutifiquemos. Olha ao seu redor e veja quanta coisa você pode fazer para Deus. Se volte para Deus. Pare de ser um terreno à beira do caminho. Pare de ser um terreno, seu coração ser um terreno cheio de pedras. Deixe de ser um terreno espinhoso e comece a ser a boa terra e frutifique para Deus. Tá bom? Deus o abençoe, uma boa noite e eu quero ainda que você compartilhe essa experiência com alguém e você mesmo perceba quantos frutos você vai estar dando para o Senhor. Uma boa noite, fique na paz, em nome de Jesus.